Agora, meus amigos, nós vamos estudar a estabilidade do dirigente sindical. Vamos aos requisitos dessa estabilidade. O empregado, ser eleito dirigente sindical ou suplente, então está lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, bem como no artigo 543, parágrafo 3º, que tem redação bem parecida, né? Então vamos ler aqui o artigo da Constituição, ó. Artigo 8º, inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de dirigente ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, se pegar uma justa causa nos termos da lei, pode ser demitido por justa causa. Lembrando que, nesse caso, necessita do inquérito judicial para apuração de falta grave, aquela ação prevista no artigo 853 da CLT, por previsão da súmula 379, que exige o inquérito nesse caso. Qual é o prazo dessa estabilidade? O prazo da estabilidade é que o empregado não pode ser demitido do registro da sua candidatura, aí ele vai passar por um processo de eleição. Se ele for eleito, até um ano após o final do seu mandato, como ocorre com o cipeiro. Então, titulares e suplentes também dos dirigentes sindicais do registro da candidatura, se eleito até um ano após o final do seu mandato, não podem ser demitidos do emprego sem justa causa, ok? Não terá estabilidade. Quem que não vai ter estabilidade? Mesmo sendo dirigente sindical, ali fazendo parte do sindicato, né? O empregado que pede demissão com aval do sindicato da categoria, igual todos os outros que nós vimos, pediu demissão, tem um aval do sindicato para verificar se não tem erro, dolo nem coação, aquele ato está válido, o empregado perde a estabilidade conforme artigo 500 da CLT. Próximo, empregado que é demitido por justa causa por meio de inquérito judicial para apuração de falta grave. Aqui, se eu peguei o empregado furtando, eu não posso dar uma justa causa, demitir por justa causa de imediato, como eu fiz com os demais empregados até agora. Cipeiro, gestante, acidentado. Por quê? Porque aqui o TST exige que, nesse caso, o dirigente sindical sofra um processo judicial chamado inquérito judicial para apuração de falta grave, tipificado no artigo 853 da CLT. Tá? Quando ocorre a extinção do empregador, assim como ocorreu com o cipeiro, extinção do empregador, o empregado perde a estabilidade de dirigente sindical, seja ele dirigente ou suplente. Ok? Próximo. O empregado eleito, mas não está entre os 7 primeiros dirigentes sindicais ou 7 suplentes. Então, veja bem que o empregado é um dirigente, mas ele está lá em cima, 14º, sei lá, 10º, 11º. A legislação, junto com a jurisprudência, que no caso a súmula 369 do TST no item 2, garante estabilidade apenas aos 7 suplentes e 7 dirigentes sindicais. Quem tiver acima disso não tem estabilidade no emprego, ok? Quando o registro da candidatura do empregado é feito no curso do aviso prévio. O que significa isso? Nesse caso, o empregado não tem estabilidade e ele é demitido sem justa causa pelo empregador. No decorrer do aviso prévio, ele tem a intenção e vai lá e faz o registro da sua chapa para concorrer a um processo eletivo para tentar ser dirigente sindical. E ele consegue essa eleição, vira dirigente sindical, ele não tem estabilidade. Por quê? Porque quando ele registrou a chapa dele para concorrer à eleição, ele já tinha sofrido a comunicação da dispensa sem justa causa. Veja bem, o que o TST garante a ele é que, se ele tivesse feito o registro da candidatura antes do aviso prévio, seja trabalhado, indenizado, ele tinha estabilidade. Como ele fez no curso do aviso prévio ou depois do aviso prévio, ele não tem estabilidade, segundo a súmula 369, item 5, que a gente vai fazer a leitura agora. O registro da candidatura do empregado a cargo da dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade prevista na estabilidade, visto que inaplicável
a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, tá, gente? Então, ó, o empregado dirigente sindical de categoria diferenciada, ele também não tem estabilidade, tá, no emprego. Por exemplo, um empregado que é vigilante num banco, tá? Esse empregado, por exemplo, ele consegue lá o cargo dirigente sindical dos vigilantes, ele não tem estabilidade no banco, porque ele é categoria diferenciada no banco. Ele não está brigando pelos direitos do bancário, ele está brigando pelos direitos de vigilante, que não é a atividade preponderante do banco. Logo, ele não tem a estabilidade, segundo a súmula 369, item 3, que diz o seguinte, ó: um empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. Então, no caso aqui, ele não está exercendo no banco a atividade bancária, e sim atividade de vigilante. Então, logo, ele não tem estabilidade no exemplo que eu mencionei. Próximo, empregado que aceita ou que solicita sua transferência nos termos do artigo 469 da CLT. Então veja que o empregado que é dirigente sindical, ele não pode ser demitido, não pode ser transferido, para localidade diversa, com mudança de domicílio. Contudo, se o empregador faz uma oferta para ele mudar de cidade e ele aceita, ou ele faz essa oferta para o empregador e o empregador aceita para ele trabalhar no estabelecimento numa outra cidade do empregador, né, no caso, ele perde essa estabilidade, tá? Próximo, empregado membro do Conselho Fiscal. O empregado membro do Conselho Fiscal do sindicato, ele não tem estabilidade, apesar de ser eleito, porque ele não briga pelos direitos da categoria. Esse é o entendimento do TST por meio da OJ 365. Tá? E como ele não briga pelos direitos da categoria, ele fica na parte administrativa do sindicato, ele não tem estabilidade. Também não tem estabilidade o delegado sindical, que apesar de brigar pelos direitos da categoria, ele não é eleito junto com os demais dirigentes, ele é indicado por esses dirigentes. E por esse fato, segundo a OJ 369 da SDI 1, ele não tem estabilidade. Então, também não tem estabilidade aqui o empregado contratado para exercer a função de confiança na empresa. Segundo o entendimento do TST por meio do informativo 82, quando ele é contratado para exercer uma função de confiança, por exemplo, um gerente, né, do empregador, um gestor do empregador, ele não vai ter estabilidade mesmo ele sendo lá dirigente sindical eleito posteriormente a dirigente sindical. Tá? Isso é o que diz aí o informativo 82 do TST, certo? Também baseado, esse entendimento do TST foi baseado no artigo 499 da CLT, que diz o seguinte, ó: não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediato do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, gente, nós encerramos aqui a nossa aula de estabilidade. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, né, entre em contato comigo que a gente tenta sanar essas dúvidas aí, tá bom? Então, até mais, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.